Bem-vinda a mais um vídeo, eu sou a Silvia Han e hoje eu quero contar um pouquinho sobre a minha parte espiritual, porque lembra que eu falei que eu trabalho as 3 esferas do ser humano, a área espiritual, a área mental, que engloba a emoção, e a área física. Então hoje eu quero contar para vocês que eu tive um encontro muito forte com o espiritual. Aos meus 22 anos, eu tive um encontro com Jesus. E ao longo do meu crescimento, minha família sempre foi cristã, andava na igreja presbiteriana, mas eu ia por religiosidade, pela tradição. Porém, eu fui crescendo e com uns 14, 15 anos, eu tinha uma plaquinha que a minha avó colocou no meu quarto que dizia assim: eu sou o caminho, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E toda vez que eu passava por aquela plaquinha, aquelas palavras me incomodavam, sabe? Eu li aquilo e eu falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é isso? O que Jesus está falando? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não entendia, mas aquilo me incomodava. Não era uma frase assim que, sabe, passava batido, tipo apenas uma frase. E a Bíblia fala que a palavra de Deus escrita na Bíblia, ela é viva. E ela não volta vazia. E realmente, sabe quando você tenta passar e nem olhar, só que aquela placa te chama, parece que ela é viva. E realmente ela era viva, aquilo me incomodava e eu ficava pensando, eu passava pela essa placa e tal. Sempre eu sentia um vazio no meu coração, eu sempre ficava conversando com Deus, buscando Deus, aonde você está, porque a gente tem essa busca pelo espiritual, pelo divino. Isso Deus escreveu na Bíblia que a gente já nasce com isso, em Eclesiastes está escrito, né? Então, é normal do ser humano buscar o divino. E eu sempre buscava, indo na igreja, e uma vez a minha irmã, a Cris, ela é 4 anos mais nova do que eu, ela se converteu primeiro do que eu, ela se converteu com 12 anos. E ela sempre orava por mim. E eu sempre fui uma pessoa mais mística. Não é que eu sempre fui mística, é que eu sempre busquei a Deus, mas eu não sabia onde ele estava. Então, eu sempre era mística, eu acreditava muito em horóscopo, eu lia muito sobre o espiritismo, Allan Kardec, acendia incensos e estava sempre buscando a Deus. E ela sempre orava por mim. E um dia ela falou assim, você quer ir num acampamento comigo, num retiro espiritual? Toda vez ela me convidava, mas eu sempre falava, não. Só que dessa vez, eu falei, tá bom, eu quero. E com mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a fumar muita maconha. Então eu era muito maconheira. Mas era muito, entendeu? Eu fumava mais do que todo mundo que você possa conhecer. Porque eu tinha um vazio enorme dentro de mim que eu precisava preencher e que nada nesse mundo preenchia o meu vazio, respondia às minhas questões. Eu não tinha me encontrado ainda, então eu já estava assim, indo para a 3ª, 4ª faculdade que eu já tinha entrado e não tinha concluído. E aí nesse meio tempo ela me chamou e eu falei, tá bom, eu vou. Eu conheci a pastora, a Rosana, e ela... Nesse dia eu cheguei para ir nesse acampamento e eu falei assim, desce aí. Eu tava dirigindo, eu falei, desce. Eu não vou mais. E ela ficou desesperada, ela foi lá e chamou a pastora. E a pastora veio, começou a conversar comigo, começou a, sabe, me levar, e aí eu acabei indo nesse retiro. Eu não conhecia ninguém além da minha irmã e da pastora. Porém, eu sentava lá na frente, no primeiro banco. E aquelas palavras que o pastor ia falando, ia entrando dentro de mim aqui. Sabe quando parece que você tá com tanta sede, que aquelas palavras vão entrando, aquela água vai matando a sua sede, vai engolindo e você vai falando, gente, isso é verdade, isso é real, é isso que acontece comigo, eu sinto isso. E a palavra foi entrando, aquela palavra que é vida, foi me alimentando. A palavra fala, Jesus fala que ele dá água viva, né? E aquela água viva foi me alimentando. E vou continuar no próximo.
E aí eu fiquei ouvindo aquela palavra e nossa, gente, eu me senti assim. Eu falava, meu Deus, era isso que eu estava buscando. Gente, Deus estava falando comigo. Quando Deus fala com você, você sabe que Deus está falando com você. Você sabe, o seu espírito testifica, entende? A Bíblia fala, o Espírito de Deus testifica o teu espírito, ou o seu espírito testifica o Espírito de Deus. Você sabe que aquilo vem de Deus, então, gente, aquilo estava tão gostoso, parecia um prato de comida tão gostoso, estava alimentando o meu espírito que estava seco, que eu estava buscando por isso há muito tempo. E aí, eu acho que foi na última noite, a pastora veio orar comigo. E quando ela veio orar, eu ainda não conhecia Jesus. E eu sempre perguntava, Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? O mundo fala tanto de Jesus, Jesus. Os nossos anos, os dias começaram antes de Cristo, depois de Cristo. E quem é Jesus? Eu ficava perguntando, né? E aí, nesse dia que ela veio orar por mim, ela me abraçou, ela começou a orar. Gente, o Espírito Santo veio em mim. Eu comecei a rir, a chorar. E eu senti um amor de Deus preenchendo o meu ser. E assim, Jesus, ele começou a falar comigo. Ele me pegou no colo e ele falou assim, Silvia, eu te amo tanto. Eu te aceito do jeito que você é, do jeito que você tá. Eu tava drogada, eu tava acabada, eu tava perdida, eu era nada, você tá entendendo? Eu não era nada, eu tava muito drogada, eu tava muito perdida, eu era muito pecadora, tipo isso, entendeu? Aos olhos da igreja, eu era muito pecadora, muito. Eu não era digna de chegar perto de Deus. E Jesus me pegou no colo naquele dia e falou assim, eu te amo muito. Deixa sua vida nas minhas mãos que eu vou cuidar de você. Fica tranquila. E, gente, eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria. Eu tremia no chão, eu chorava, eu ria, porque eu tava com Jesus. Você tem noção do que é você estar com Jesus? Você ter um encontro vivo com Deus. Você não tem noção. Eu estremecia, eu chorava, eu ria. Gente... E ele falou, eu vou cuidar da sua vida. Não se preocupa. Eu te amo, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ficar se julgando. Eu vou cuidar de você. Gente, aquilo, eu nunca tinha recebido esse amor na minha vida, nunca. Foi um amor tão grande que transformou o meu ser. Eu voltei desse acampamento... Continuei fumando um beck, fumava cigarro, fumava beck, porque eu não achava que tinha alguma coisa de errado. Sabe aquela história, é uma erva, não faz mal. Só que eu tava ficando lesada da cabeça, sabe? E aí, meus pais já sabiam, só que não sabiam como me ajudar, entre aspas, né? Minha irmã não sabia ainda. E eu fui fumando e a pastora Rosana, ela cuidou muito de mim. Uma vez por semana a gente se encontrava, ela me contava as histórias da Bíblia e a gente orava juntas. Ela confessava os pecados dela para mim, ela falava das dificuldades dela, dos desafios. E eu também falava para ela o que eu estava sentindo, como estava a minha semana. E assim, ela foi cuidando de mim como se eu fosse um bebezinho, porque a Bíblia fala que a gente nasce de novo no espírito, né? E eu era um bebezinho e ela cuidou muito de mim, ela me abraçou, toda semana, durante 3 anos, a gente se encontrou. E durante esse tempo, eu fui tendo muitas curas e libertações. E o meu primeiro contato com a hipnose foi através da vida dela, porque ela fez uma hipnose comigo, sendo que, lógico, o nome não é hipnose, é cura interior. Ela fez uma cura interior comigo e que me curou muito, muito dos meus traumas do passado. E depois que ela fez isso, eu sempre ficava pensando, gente, que técnica é aquela? O que ela fez comigo? Eu preciso aprender. As pessoas do mundo estão precisando disso, que é a hipnose. Só que a diferença
Quem tem um encontro com Deus nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Não tem como você ser o mesmo. A Bíblia mostra várias pessoas normais que tiveram, pecadores, que tiveram encontro com Jesus, com Deus, e nunca mais foram os mesmos. A vida dela é transformada. E a sua vida tem que ser transformada se você tem encontro com o divino, real, né? E eu fui fumando maconha, só que chegou uma hora que aquilo já não me fazia bem. Deus foi me mostrando, Deus foi me dando discernimento, foi falando comigo, porque Deus fala com a gente a todo momento, é só a gente estar aberto. E Ele fala através de pessoas, Ele fala através da Bíblia, Ele fala através dos nossos pensamentos, no nosso coração, então, das circunstâncias. E Ele foi me mostrando, e aquela viagem, aquela coisa de fumar beck, que era muito legal, que era gostoso, que era zen, passou a ser um tormento para mim. E chegou um tempo que eu fumava beck, assim, eu enrolava o baseado e orava para Deus e falava assim: Deus, pelo amor de Deus, eu não quero mais fumar isso, me ajuda a parar. Me ajuda, eu não quero mais. E chorava e fumava chorando, orando para Deus. E Deus quer isso, Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração sincero. Deus não, Ele não escuta quando a gente não fala de coração de verdade. Quando você, por exemplo, tá com ódio, tá com raiva de alguém, você chega para Deus para orar e fala assim: ai, Deus, obrigada por esse dia. Ai, abençoa fulano, porque ele tá me chateando, mas abençoa. Não! Deus não vai ouvir essa oração. Deus, Ele ouve quando a gente é sincero, é transparente. A mesma coisa, se uma pessoa falsa vem falar com você, você gosta? Não, você não vai favorecer, sabe? Então, quando você chega para Deus e fala: meu Deus, que, sabe, você começa a se abrir, Deus, eu tô com ódio dessa pessoa, que raiva, olha o que ela fez comigo e papapá. E aquilo você vai orando, vai saindo de dentro de você e Deus vai te preenchendo com o amor dele. E aí quando toda aquela raiva sai, você fala: Deus, me perdoa porque eu sinto isso, me ajuda a amar, e Deus vai te preenchendo. E vai tirando aquele sentimento negativo e vai enchendo a gente da presença de Deus, e a gente é capaz de perdoar, de amar, porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue nada, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, a gente precisa de Deus, né, para seguir, para obedecer a palavra de Deus. Tanto é que a Bíblia fala assim, que a palavra por si só, sem o Espírito, ela é morta, é apenas uma letra. Então, a palavra de Deus, ela é viva quando ela vem com o Espírito Santo, né? Quando ela vem com o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus, você tá ali para ouvir a Deus, sabe? Deus fala com você. E assim, eu fui largando do vício da maconha, do cigarro, e Deus foi transformando a minha vida completamente. E eu fui percebendo que eu sempre fui uma pessoa que sempre precisava estar com alguém, ou com amiga, ou com namorado. E depois que eu me converti, eu fiquei um bom tempo sem ninguém. Não porque eu era santa, ou porque não aparecia ninguém de interessante, aparecia muita gente. Mas nesse meio tempo eu comecei a realmente praticar a presença de Deus, sabe? De realmente orar, perguntar para Ele e ouvir a voz de Deus, ouvir. Então, assim, é uma prática. Ouvir a voz de Deus é uma prática. E se eu deixar agora de praticar, talvez a voz dele vai ficando mais baixinha mesmo, sabe? Sabe quando você fala com uma pessoa e ela não escuta, você fala, ela não escuta, você fala, e você vai... A Bíblia fala que a gente pode apagar o Espírito Santo. Como ouvir a voz de Deus, né? Uma coisa que eu sempre falo pro meu marido assim: ai, amor, porque Deus falou comigo. Ai, porque, olha, aconteceu isso e eu tava orando e eu vi isso. E aí ele me pergunta assim: mas como Deus falou com você? Como você ouviu? E é engraçado isso, porque Deus fala com cada um da maneira que cada um entende. Mas uma coisa eu sei: nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus
para poder reconhecer a voz dele. É a mesma coisa, um exemplo maravilhoso que é assim, quando você não conhece uma pessoa e ela te liga, você não sabe quem ela é, você não sabe a voz dela. Mas vamos supor que você acabou de conhecê-la, você está conhecendo. Se ela te ligar, você ainda não você ainda não consegue reconhecer a voz dela. Mas se você continuar se relacionando com ela, falar com ela uma vez no telefone e tal, talvez na próxima vez você consiga reconhecer a voz dela. E assim, na próxima vez que ela te ligar, assim que ela falar um você já vai, se ela falar alô, você já vai reconhecer e assim por diante. E o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. À medida que a gente vai nos relacionando com Ele, orando, passando tempo junto, o que eu digo de passar tempo junto é realmente separar um tempo, como a Bíblia fala, fechar a porta do nosso quarto secreto e em secreto orar. Não significa que você precisa estar no quarto. Por exemplo, eu posso estar aqui no carro, mas sem dirigir e somente buscando a presença de Deus e chamando Ele, clamando e falando com Ele, né? Então, primeiro, você precisa aprender a se aquietar a sua mente, aquietar o seu interior. Depois você pode começar a se abrir, mas de verdade, aquilo que está no seu coração, não no racional, não na mente consciente, na mente subconsciente, aquilo que está no seu emocional. Você pode, eu gosto de ouvir um louvor e começar a adorar a Deus. Porque quando eu adoro a Deus de verdade, eu me abro para Ele. Quando eu me conecto com Deus de verdade, é na adoração. Quando eu reconheço quem Ele é, quando eu começo a agradecer a Deus, de verdade, sabe? Brota aquele agradecimento do fundo do seu coração. E aí você passa a se conectar com Deus e você começa a se abrir. E a oração em si não é só você falar, é você também saber escutar. Então você pode saber escutar enquanto você fala, fica quieta, escuta, medita. Pode vir alguma passagem da Bíblia, pode vir alguma coisa no teu coração, uma imagem, uma visão. Ou também você pode terminar de orar e ler a Bíblia, e lá Deus vai falar com você. Quantas e quantas mil vezes eu peguei a Bíblia, comecei a ler e Deus ali começou a falar comigo, sabe? Então, é investir nesse relacionamento a dois, entende? Você e ele e você. E ai, como eu gosto disso, eu sou apaixonada por isso, eu amo esse relacionamento, eu amo ouvir a voz dele, eu amo estar com ele, eu amo orar, eu amo adorar ele. E eu já tô há 22 anos nesse relacionamento. Também teve altos e baixos, não por causa dele, por minha causa, né? Porque a gente é instável, mas independente disso, ele sempre esteve comigo, ele nunca me deixou, sempre com o amor dele me guiando, me mostrando, me trazendo de volta para ele. Então é um relacionamento lindo e maravilhoso. Então cultive e aprenda a ouvir a voz de Deus no teu interior, sabendo discernir o que é o teu pensamento, o que vem de Deus, o que vem de outras vozes, N's, que não é nem sua, vem dos espíritos, dos demônios, né? Das trevas. Você começa a saber.